Capítulo 248. Com ambos os lados cientes do paradeiro do manuscrito de Helmut Suin, este assunto chegaria ao fim esta noite. Portanto, o embaixador teria a liberdade de se vingar. É esta a razão para o perigo iminente? Klein ganhou uma compreensão aproximada dos resultados da divinação e do presságio inexplicável. Se ele não tivesse o charme da linguagem da sujeira ou a poderosa guarda-costas que lhe custou 1000 libras por 3 dias, ele teria ido descaradamente à delegacia de polícia ou à sede da Igreja do Deus do Vapor e Maquinaria em Bäcklund, na Catedral de Santo Erlend para uma estadia temporária. Ele poderia evitar possíveis ataques e aguardar o assassinato do embaixador. Quanto ao sucesso do assassinato, Klein também não estava confiante. Ele já havia considerado o pior resultado possível e tinha pensado em um plano para isso. Mas agora, com o dobro dos preparativos, ele não queria mais evitá-lo. Ele ficava em casa, fingindo que não sabia de nada. No fundo, ele estava até ansioso para que seus agressores batessem à sua porta. O caçador sequência 9 Meursault foi morto por mim. Se eles enviarem outra pessoa novamente, seria pelo menos um sequência 7, ou até mesmo um sequência 6 ou 5. Eles podem até vir em números, mas, independentemente disso, contanto que eu os elimine, obterei fórmulas e características Beyonder. Eu posso então compensar algumas das minhas perdas. Sim, vou dizer à senhorita guarda-costas que tive boa sorte e consegui me beneficiar da orelha preta que comprei e me tornei um Beyonder. Afinal, quando a batalha se tornar intensa, não haverá como esconder isso dela. Além disso, o que estou dizendo é quase a verdade. Eu me beneficiei significativamente da orelha preta. Klein quase instintivamente desenhou o sinal da lua carmesim em seu peito enquanto considerava os possíveis cenários que lhe esperavam. Que a deusa me abençoe e que o Beyonder que virá seja alguém do caminho vidente. Klein orou em silêncio. Enquanto pensava nisso, Klein olhou ao redor da sala para sua guarda-costas. Ele estava preocupado que ela fugisse silenciosamente depois de ouvir toda a história. As luzes da sala de jantar eram quentes, iluminando a mesa de centro, o sofá e as cadeiras. Não havia mais ninguém na sala exceto ele. À medida que gradualmente ficava nervoso, Klein de repente viu um rosto aparecer na tampa de vidro da lâmpada a gás na sala de estar. O rosto era lívido, com cabelos dourados pálidos e aparência delicada. Esta senhorita está bastante confiante em sua própria força. A mente de Klein se acalmou e ele sussurrou para si mesmo. Eu também sou um Beyonder. Fiz uma aposta em um item que comprei na reunião de Caspars e me beneficiei dele, mas só foi benéfico para mim. O que ele disse era verdade. Não importa qual método tivesse que enfrentar, essas sentenças suportariam até mesmo um teste de verdade. Mas quando essas duas frases fossem colocadas juntas, daria a entender que esses benefícios fizeram dele um Beyonder. O rosto na tampa de vidro assentiu levemente e rapidamente desapareceu, sem qualquer outra reação. Sua expressão não pareceu mudar, mas em seu coração Klein secretamente suspirou em alívio. Sem tirar seu casaco, ele voltou para o sofá, pegou um jornal e começou a ler. Depois de um tempo, o som tilintante ecoou novamente. Alguém havia tocado sua campainha mais uma vez. Quem será que é? Klein imediatamente ficou tenso. Enfiando as mãos nos bolsos, tocou suas cartas de tarô e o charme da linguagem da sujeira. Caminhando lentamente em direção à entrada, previu o que veria após abrir a porta com a ajuda de suas habilidades como palhaço. A lua carmesim ainda estava fracamente visível, as elegantes lâmpadas a gás estavam inalteradas, e um sargento usando um uniforme xadrez preto e branco com 3 divisas em suas dragonas estava esperando impacientemente perto da porta.
Ele tinha uma barba curta e marrom, e não era outro senão o sargento que havia lidado com o caso de autodefesa de Sherlock Moriarty. Acho que Jürgen mencionou seu nome. Sargento Fachini? Bom, eu posso receber a fiança de 10 libras amanhã ou no dia seguinte. O que será que ele está fazendo aqui? O MI9 o enviou para encontrar Ian Wright? Ou para me informar que devo me esconder temporariamente para evitar o perigo? Confuso, Klein agarrou a maçaneta. Reticências. Dentro da embaixada em Tis do bairro oeste de Bäcklund, as luzes estavam acesas, e o aroma de vários perfumes e álcool, acompanhado por músicas melodiosas, se estendia por todos os cantos. Um baile estava sendo realizado. Durante seus anos como embaixador, Bakerland realizou vários bailes na embaixada, convidando banqueiros do reino, grandes donos de fábricas, filantropos e outras pessoas bem conhecidas, ricas e poderosas, bem como advogados. Alguns comerciantes aleatórios de menor prestígio também tiveram a oportunidade de comparecer. Nessa atmosfera, ele contaria aos convidados sobre a prosperidade e a transparência de Traer, e como a República em Tis não era mais dominada por nobres, banqueiros, donos de fábricas e advogados. Eles, direta e indiretamente, assumiram uma grande parte dos assentos parlamentares, determinando a direção das políticas governamentais, desfrutando de verdadeira liberdade e grande prestígio. E hoje Bakerland estava fazendo a mesma coisa. Com uma taça de vinho na mão, ele passava rapidamente entre os convidados, como se quisesse provar sua presença no baile. Eles já devem ter conseguido o manuscrito a essa hora. Eu tenho colocado os planos em ação depois de saber que Ian Wright já apareceu no escritório do telégrafo daquele detetive trêmulo. Agora é a hora de colher os frutos. Bakerland, com seu rosto magro, mas elegante, tomou um gole do vinho Aurmir e se dirigiu para a varanda, com a intenção de respirar o ar fresco da noite. Depois de saber que Ian havia enviado o telegrama, como um conspirador veterano e agente de inteligência profissional, Bakerland estava ciente de que Ian estava entrando em contato com o superior de seu superior. Portanto, ele rapidamente fez com que o espião duplo, que havia se infiltrado na equipe de inteligência de Bäcklund do Império Fezak, investigasse e obtivesse o horário, o local e a maneira acordados por Ian e o líder da equipe. Depois disso, ele fingiu que nada havia acontecido e continuou a enviar pessoas para procurar Ian perto da rua Bacardi. Ele encontrou Ian com sucesso e também atraiu a atenção do MI9. De acordo com seu plano, seu agente de inteligência deliberadamente deixou Ian escapar, para que o MI9 pensasse que eles estavam na mesma linha de partida. Depois de paralisar seu principal oponente, ele chamou outros agentes de inteligência não expostos para emboscar Ian e o líder da equipe do Império Fezak. Ele queria encontrar o manuscrito e contrabandeá-lo para fora do reino Loen sem ser detectado pelo MI9. A situação progrediu tão bem quanto esperava, mas a notícia que recebeu à noite o deixou com o coração pesado. As pessoas do MI9 acabaram aparecendo. Eles tinham aparecido mesmo tendo sido supostamente enganados. Considerando Rosago por perto, definitivamente não é por causa de divinação. Além disso, o MI9 não é bom em divinação. Isso significa que temos um espião entre nossas posições. Vamos torcer para que Rosago esteja um passo à frente deles para pegar o manuscrito e entregá-lo à sombra para extração. Bakerland havia intencionalmente organizado o baile, a fim de evitar suspeitas, mas como tal, ele foi incapaz de se envolver com os desenvolvimentos do caso. Tudo o que ele podia fazer era orar para que seus subordinados valessem de alguma coisa. De acordo com seus planos, uma vez que Rosago tivesse sucesso em sua missão, ele transferiria imediatamente os itens para outro agente de inteligência, um que nunca tivesse sido ativado antes.
Então Rosago atrairia o MI9 para longe e, criando alguns problemas, os manteria fora de vista e os distrairia para longe de seu parceiro. Bakerland pediu a Rosago para matar o detetive durante esse processo. Se não fosse por ele, ninguém do MI9 saberia disso. Tudo teria ocorrido sem problemas. Meu envolvimento com a gangue Smanger não teria sido revelado, e eu não seria transferido de volta para Entis. Ele realmente não fugiu, pensando que o MI9 continuaria protegendo, e que ficar em casa é mais seguro do que fugir. Bakerland esfregou o rosto. Ele já havia recebido ordens de que, após a operação relativa ao manuscrito ter sido concluída, ele entregaria todos os assuntos de inteligência ao agente militar de mais alto escalão da embaixada e aguardaria a chegada do novo embaixador. Bakerland estava bastante relutante em se separar da cidade onde residia atualmente. Apesar do mau tempo e da poluição pesada, Backlund era um dos lugares mais prósperos do mundo. Além disso, as damas aqui são mais conservadoras, ao contrário daquelas vadias da minha terra natal. É muito satisfatório e fascinante lentamente seduzi-las para a cama e remover suas restrições, pouco a pouco. Infelizmente, tenho que me despedir dessas lindas mulheres, Bakerland pensou, melancolicamente, se sentindo cada vez mais ressentido com o detetive que ousou resistir. Quanto à própria segurança de Rosago, Bakerland não estava nem um pouco preocupado. Ele acreditava que, enquanto Rosago quisesse, contanto que não fosse alvo de um Beyonder de alta sequência, ele seria capaz de escapar imediatamente. Isso porque Rosago tinha poderes de Beyonder excepcionais. Enquanto se perdia em seus pensamentos, os olhos de Bakerland de repente se iluminaram. Ele viu uma jovem usando um vestido carmesim de pé na borda da varanda com uma taça de vinho na mão. Ela tinha um rosto bonito e um temperamento gentil. Seu cabelo era preto e exuberante, e seus olhos castanhos claros pareciam falar muito. Bakerland foi imediatamente até a dama e começou a conversar com ela. Ele aprendeu que a senhorita era filha de um comerciante de madeira chamado Eileen, e que seu pai não era muito rico e estava tentando subir na hierarquia. Com seu status de embaixador da Entis, Bakerland rapidamente recebeu o afeto de Eileen. Depois de compartilhar 2 danças, seus corpos se tornaram mais íntimos. Bela dama, eu gostaria de convidá-la para meus aposentos, para provar um pouco de vinho Aurmir de 1286. Eileen respondeu, quase sem qualquer hesitação. Tudo bem. Os dois saíram do salão de baile e, secretamente, foram para o 2º andar. Eles entraram no quarto de Bakerland, e ele ordenou que os guardas ficassem longe e não os perturbasse. Antes do aclamado vinho Aurmir de 1286 aparecer, Bakerland tinha apaixonadamente trazido Eileen para a cama. Enquanto brincavam na cama, a saia simples de Eileen se desfez quando seus braços puros e claros o abraçaram. Mas quando suas mãos agarraram os ombros de Bakerland, suas unhas e veias de repente brotaram, pernas de aranha, pretas, finas e peludas. Bang! Os olhos de Eileen de repente se esbugalharam e uma espuma branca saiu de sua boca. Bakerland retraiu o punho que havia usado para atingir seu abdômen ao se levantar da cama. Ele não estava mais com a pressa de antes e, em contraste, tinha uma expressão fria. Quem te enviou? Bakerland perguntou com uma voz profunda. Eileen tentou se levantar, mas a dor era demais para suportar. Seus olhos estavam cheios de choque e medo. Vendo a expressão no rosto da linda mulher, Bakerland sorriu e disse: É verdade que gosto de mulheres bonitas, mas reconheço que esse é um problema meu. Então, toda vez que encontro uma, sou especialmente cuidadoso. Fale, quem te mandou? Não se dê ao trabalho de tentar resistir.
Eu sou muito bom com fogo. Ponto.